Boa noite a todos. Primeiramente, a minha gratidão imensa pela oportunidade de estar pela primeira vez nessa casa, que nos acolheu com tanto amor, com tanto carinho, nos dando essa possibilidade de estarmos aqui trabalhando na noite de hoje. Muito, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Gratidão a vocês por estarem aqui. Gratidão aos nossos amigos internautas também por estarem acompanhando conosco. E antes de iniciar o meu frio que vem de dentro, que o pessoal fala que frio é esse? Que eu falo, já você vai saber. Pera aí, né? Então, antes de iniciar, eu rogo a Deus, nosso Pai, a Maria, nossa Mãe Santíssima, a Jesus, o nosso Mestre maior, para que nesse instante capacite em mim a minha habilidade, me permitindo falar do Evangelho do Mestre Jesus, falar com amor, com simplicidade, com alegria, porque Jesus era a alegria, Ele é a alegria, e que nós possamos ter as nossas mentes e os nossos corações abertos para juntos nós refletirmos, aprendermos e falarmos um pouquinho mais do Evangelho. E para que nós possamos falar do frio que vem de dentro, eu vou falar de uma parábola. E a parábola nos diz o seguinte, o nome da parábola é exatamente esse, o frio que vem de dentro. Eu peguei esse texto no Facebook e eu achei tão bacana, eu falei, nossa, dá para fazer um evangelho inteiro aqui em cima, né? E olha como é bonito o texto, ele nos diz o seguinte, o frio que vem de dentro. Conta-se que 6 homens ficaram presos numa caverna por causa de uma avalanche de neve. Teriam que esperar até o amanhecer para receber socorro. Cada um deles trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor da qual eles se aqueciam. Eles sabiam que se o fogo apagasse, todos morreriam de frio antes que o dia clareasse. Chegou a hora de cada um colocar a sua lenha na fogueira. Era a única maneira de poderem sobreviver. O primeiro homem era racista. Ele olhou demoradamente para os outros 5 e descobriu que um deles tinha a pele escura. Então, raciocinou consigo mesmo: aquele negro, jamais darei a minha lenha para aquecer um negro. E guardou a sua lenha, protegendo-a dos olhares dos demais. O segundo homem era um rico avarento. Estava ali porque esperava receber os juros de uma dívida. Olhou ao redor e viu um homem da montanha que trazia sua pobreza no aspecto rude do semblante e nas roupas velhas e remendadas. Ele calculava o valor da sua lenha. E enquanto sonhava com seu lucro, pensou: eu dar a minha lenha para aquecer um preguiçoso, nem pensar. Guardou a sua lenha. O terceiro homem era o negro. Seus olhos faiscavam de ressentimento. Não havia qualquer sinal de perdão ou de resignação que o sofrimento ensina. Seu pensamento era muito prático. É bem provável que eu precise dessa lenha para me defender. Além disso, eu jamais daria a minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. E guardou a sua lenha também com cuidado. O quarto homem era um pobre da montanha. Ele conhecia mais do que os outros os caminhos, os perigos e os segredos da neve. Ele então pensou: essa nevasca pode durar vários dias. Vou guardar a minha lenha. O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. Olhando fixamente para as brasas, nem lhe passou pela cabeça oferecer a lenha que carregava. Estava preocupado demais com as suas visões ou alucinações para pensar em ser útil. O último homem trazia nos vincos da testa e nas palmas calosas das mãos os sinais de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rápido. Essa lenha é minha. Custou o meu trabalho. Não darei a ninguém, nem mesmo o menor dos gravetos. Com estes pensamentos, os 6 homens permaneceram imóveis. A última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e, finalmente, apagou.
no alvorecer do dia, quando os homens do socorro chegaram à caverna, encontraram 6 cadáveres congelados, cada qual segurando um feixe de lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe de socorro disse: o frio que os matou não foi o frio que vem de fora, mas sim o frio que vem de dentro. Bonito, né? Falo que nesse texto nós vemos tudo o que Jesus nos ensinou ausente, né? Porque aí faltou caridade, faltou humildade, faltou florescer onde foram plantados, faltou amor, faltou se colocarem um no lugar do outro. Então, eu falo que nesse texto aqui a gente encontra o evangelho ali inteirinho o evangelho ali. A gente pega a parte do evangelho ali de caridade que faltou inteirinho aqui, né? E esse texto, se nós trouxermos para os nossos dias atuais, quanto de nós não estamos hoje tendo um olhar frio, gelado, como esses homens tiveram? Eles tiveram uma grande oportunidade de estarem ali reunidos numa situação difícil, mas aprenderem e ali conseguirem crescer, um ajudando o outro. Se um único deles, tivesse colocado a sua lenha, com certeza os outros também teriam colocado. Mas aí a gente traz para nossos dias atuais, né? Quantas vezes a gente fala, eu vou fazer, mas o Eduardo não faz? Vou ficar só eu fazendo? Aqui, se um deles tivesse colocado os seus gravetos, com toda certeza, ele teria dado ali, através do exemplo, os outros teriam colocados também. Mas cada um estava perdido em si, olhando para si, e mais perdido ainda, julgando, porque o que mais se viu ali foi julgamento, né? E o engraçado, né, que Jesus, uma das grandes lições que ele nos trouxe foi exatamente o não julgar. Quando Jesus estava ali escrevendo, né, com o dedo ali na areia, no chão, e chegou aquela turba, aquela multidão com uma mulher, empurrando aquela mulher, dizendo que ela havia sido pega em adultério e que a lei mosaica dizia que ela deveria ser apedrejada até a morte, né? E questionaram Jesus. E aí? O que a gente faz? Jesus ali foi colocado numa armadilha tremenda, porque se ele dissesse cumpra-se a lei mosaica, né, apedrejar a mulher, ele estaria indo contra tudo que ele havia ensinado. E se ele dissesse não apedrejar, ele seria preso, porque ele estaria indo contra as leis romanas. Então, naquele momento, ele continuou ali escrevendo, diz que a única parte escrita que Jesus, que se tem notícias, né, foi esse momento que ele escrevia com os dedos ali na areia, e ele simplesmente só levantou a cabeça e quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. E a começar pelos mais velhos, todos foram saindo, deixando a sua pedra e foram embora. Ficou somente a mulher adúltera. E ali ela, então, perguntou, chegou perto de Jesus, e Jesus falou, mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Ela falou, todos foram embora. Ele falou, tampouco eu te condenarei. Vás e não peques mais. Então, Jesus ali, ele ensinou, né, a gente não julgar, não condenar. E a segunda, vá e muda a tua conduta. Senão, se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter problema, você vai ter dificuldades. Então, a gente, numa simples passagem ali, ele nos traz um ensinamento tão grande. E eu li há pouco tempo, eu não sabia da continuação dessa história, eu li num dos livros de Humberto de Campos, que eu não me recordo o nome agora, mas o Humberto de Campos, ele fala que, quando aquela multidão saiu, Simão Pedro continuou ali com Jesus. Simão Pedro, todo mundo sabe, né? Era calmo, tranquilo, pacífico. Não era nervoso, explodia por tudo, né? Simão Pedro, vendo aquela situação, ele ficou muito bravo. Ele falou, Jesus, para essa mulher ser pega em adultério, ela não estava sozinha, porque não se comete um adultério sozinho, tinha outra pessoa com ele. Cadê o rapaz? Jesus, com toda a sua meiguice, com aquele olhar magnético, falou, Simão Pedro, acalma-te. Não, Jesus, não, queriam matar a mulher aqui. Cadê o cara que estava com ela? Se tem que matar, ela tem que matar outro também. Cadê ela?
Jesus falava, calma, Simão Pedro, calma. Mas Simão Pedro ficou muito bravo, muito bravo. Não, que injustiça, quase mataram a mulher, e se não tivesse o Senhor aqui? E ele saiu em busca de Jesus, foi seguindo Simão Pedro. E ele parou, foi perguntando se alguém sabia quem era a pessoa que estava junto com a mulher, foi perguntando, até que uma senhora falou, olha, essa moça que foi pega em adultério, na realidade, ela é minha sobrinha. Ela não estava adulterando. Ela não estava. O que aconteceu, ela falou, eu estava aqui, eu posso dizer, ela é minha sobrinha, já fez muita coisa errada, mas hoje ela teria sido morta inocentemente. O que aconteceu foi que ela estava aqui, um rapaz chegou, mexeu com ela, e como ela não quis dar trela, né, para o rapaz, ele ficou muito bravo e começou a gritar que ela havia sido pega em adultério. E no mesmo instante, a multidão a pegou e começou a apedrejar. O Simão Pedro ficou ainda mais bravo. Ele falou, ei, onde está esse rapaz? Onde está esse rapaz? Vamos pegar esse rapaz. E Jesus atrás, Simão Pedro, acalma-te. Simão Pedro, calmo, do jeito que era, né? Ele saiu e foi procurando o rapaz, até que ele encontrou o rapaz. Quando ele encontrou um jovem totalmente amedrontado, num choro, num pranto, num canto, com muito medo, encolhido, e chorava, porque acho que nem ele tinha noção do que ele havia causado. Só que ele não sabia que a moça ainda não havia sido morta. Simão Pedro falou, está aqui o causador. Jesus novamente falou para ele, Simão Pedro, acalma-te. Aí ele foi em cima do rapaz, e na hora que ele levantou o rapaz, ele viu um jovem que simplesmente era sobrinho da esposa de Simão Pedro. Quando ele viu isso, ele olhou para Jesus, tipo, e agora? O que é que eu faço? Jesus olhou para ele, o Simão Pedro começou a chorar, Jesus só abriu os braços para o Simão Pedro, e o Simão Pedro chorou nos braços de Jesus. Eu não sabia dessa história, eu li faz pouco tempo, eu achei assim, falei, nossa, quantos de nós não temos essa atitude, né? A gente, às vezes, quer fazer a justiça pelas próprias mãos, e tudo tem uma razão de ser. É o momento de nós mostrarmos a nossa fé. Porque a gente bate no peito e fala, nossa, eu tenho fé, eu acredito, eu vou na casa espírita todo dia, eu vou na igreja, eu vou no templo, eu vou... O fato de nós estarmos em algum lugar não significa, não prova a nossa fé. A nossa fé é provada pelas nossas atitudes diárias a todo momento. Quando nós passamos por dificuldades, a gente vai ver o tamanho da nossa fé, né? Às vezes eu falo, nós parecemos bule de pouca fé. Não tem fé nenhuma, né? Porque acaba tudo, é pouca fé. Quando nós passamos pelas nossas dificuldades, que a gente vai perceber o quanto nós ainda precisamos amadurecer, crescer. Às vezes a gente fala, nossa, essa lição aqui eu já aprendi, já posso passar para outra. Aí vem uma prova para ver se a gente aprendeu mesmo, né? A gente fala, não tem jeito, repetir de novo, né? Enquanto não aprende, vamos nós. E esses 6 tiveram uma grande oportunidade de florescerem ali, aqueles 6 juntos. Se cada um tivesse usado o mesmo olhar de Jesus, uns para com os outros, com certeza os 6 teriam sido salvos. Mas o que aconteceu ali foi muito diferente, né? Julgamento, orgulho, vaidade, egoísmo, a gente vê tudo que o Evangelho trata ali nessa simples narrativa, né? E a gente esquece que nós somos provados na nossa fé, naquilo que nós dizemos acreditar, através do nosso próprio semelhante. Jesus, ele usa, Deus, nosso Pai Celestial, ele usa do nosso próximo, do nosso semelhante, para nos fazer aprender. Eu falo que a gente vai rezar, fala, Senhor, dai-me paciência. Aí o que ele manda para a gente? Manda um sogro maravilhoso, uma sogra abençoada, um filho que traz um monte de dificuldade, um marido que não tem um pingo de paciência. Mas o que a gente está pedindo para ele? Senhor, me ensina a ter paciência. Como que eu vou aprender a ter paciência se não é testando a minha paciência? Dai-me tolerância. Eu falo que a gente tem que tomar cuidado como a gente reza, porque, ai meu Deus, viu? Nós somente crescemos e evoluímos através do nosso próprio
próximo do nosso semelhante, aquela pessoa difícil que está lá com a gente. Só o outro que é difícil, porque a gente é bem facinho, né? Nós somos, né? Nós somos o must. Então, através do nosso próximo, do nosso semelhante, que nós vamos crescer. Não existe outro meio de evoluir. Por mais que eu me feche em algum lugar, algum estudo, por mais que eu saiba a Bíblia, que eu saiba o Evangelho, que eu saiba todas as formas, todos os livros, né, que nos trazem o conhecimento espiritual, por mais que eu saiba tudo, eu somente vou aprender na convivência, viver com. É na convivência, viver com, que eu vou realmente aprender a ter paciência, a ser tolerante, a ser pacífica, a não julgar. É através do nosso próximo, através do nosso semelhante. E a gente esquece isso. Então, no nosso julgamento ali, nós estamos deixando muitas vezes de aprender, de usufruir de toda essa oportunidade bendita que nos é dada. Quando nós passamos a olhar o nosso próximo, o nosso semelhante, com um olhar de bondade, olhar de amor, o olhar que nos é ensinado no Evangelho, que mais do que no Evangelho, né, nos foi trazido, ensinado e exemplificado pelo Mestre Jesus, nós, com toda certeza, nós estaremos aprendendo. E é nessa situação, eles poderiam ali, estava um inferno, virou um inferno aquela situação, mas eles poderiam ter transformado aquele local num verdadeiro céu, porque céu e inferno é dentro de nós. São as nossas atitudes, são a nossa visão do mundo, a visão da situação faz com que nós tenhamos ou o céu ou o inferno. Todos aqui assistiram o Nosso Lar? Lembram daquela parte em que o André Luiz, depois de muito tempo, ele consegue visitar a esposa? Ele foi todo feliz. Todo feliz, ele estava com o céu dentro dele, né? Lembra, a cena era tudo bonita, né? Ele revendo a casa. Em questão de segundos, a hora que ele entra na casa, ele vê que a esposa havia se casado novamente. Ele transformou toda aquela situação num verdadeiro inferno. Foi lá fora que mudou ou foi dentro dele que mudou? O inferno começou dentro dele, porque ali ele já ficou com raiva, ele já se sentiu traído. Vieram todas as situações. E em questão de segundos, quando ele se conectou novamente à espiritualidade superior, ele reverteu aquele processo. Então, céu e inferno não é um local específico. São nossas emoções, são os nossos sentimentos, são as nossas reações diante de tudo que nos acontece. O Divaldo nos conta que ele teve a oportunidade de, através de um mentor dele, de conhecer o céu e o inferno. Ele queria muito saber como era o céu, como era o inferno, então ele teve essa grande oportunidade. E lá foi ele, né? Certa noite ali foi para conhecer. O primeiro lugar que ele foi para o inferno. Aí, chegando no inferno, ele ouvia as pessoas gritando e chorando e amaldiçoando, um ambiente pesado. Aí ele entrou numa sala grande, e nessa sala grande havia uma grande panela, muito grande, como se fosse um caldeirão muito grande de sopa, né? E vários bancos ao redor desse caldeirão, as pessoas sentadas ao redor desse caldeirão, com colheres enormes, muito grandes, para que pudessem se alimentar. Mas ouvia-se ali rangidos, ouvia-se ali briga, reclamação, porque as pessoas tinham fome, muita fome, e elas não conseguiam se alimentar. Apesar de ter o alimento ali, elas não conseguiam se alimentar, porque a colher era muito grande e não conseguia pôr a colher na própria boca. Ele saiu daquele ambiente, aí o mentor falou para ele, vamos conhecer o céu agora? Vamos conhecer o céu. Aí ele chegou no céu tranquilo, bonito, lá, tudo muito gostoso. Aí ele entrou num ambiente exatamente igual ao ambiente do inferno, exatamente igual. Uma grande panela, né? uma grande tacho ali com uma sopa fumegante. Do lado ali, as cadeiras, as pessoas sentadas ali e as colheres iguaizinhas, mas
todos estavam tranquilos, todos estavam ali sorridentes, ali um ambiente gostoso. Qual a diferença entre um lugar e outro? No céu, um alimentava, a colher que não conseguia se alimentar, um alimentava o outro. Então, não tinha fome. O alimento que estava ali servia para todos. Eu usava a minha colher grande para alimentar o outro, enquanto no inferno eu usava a minha colher para tentar me alimentar, então eu não conseguia. Essa é a grande diferença. Então, quantos de nós nos transformamos o nosso céu e o nosso inferno diariamente? Às vezes é um céu e a gente faz um inferno, às vezes é um inferno, né, e a gente faz um céu, porque as situações estão aí para todo mundo. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós não temos como não passar por dificuldades. Qual a diferença? Será que Deus, nosso Pai Celestial, que tanto nos ama, será que Ele faz um melhor do que o outro? Será que Ele faz um que mereça mais do que o outro? Não. Tudo que vem ao nosso encontro, com toda certeza, um dia saiu de nós. E o outro está sendo somente, eu falo que é o médio de transporte, ele está só transportando para a gente aquilo que um dia saiu de nós. Então, tudo que vem até nós, com toda certeza, saiu de nós. E hoje, o que continua saindo de nós, um dia vai voltar para nós. Então, uma reflexão. O que hoje está saindo de você? Está saindo pensamentos bons? Está saindo atitudes boas? O que está saindo do teu coração, pelas suas palavras, pelo seu olhar, pelas suas mãos? Tudo o que sai de nós, em algum momento, vai retornar para nós. Então, cuidado com o teu pensar, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas atitudes, cuidado com o seu olhar. Porque da mesma forma que nós estamos fazendo sair de nós esse pensamento, essa palavra, esse olhar, tudo isso vai voltar para nós. Nessa lição, a gente percebe que se um deles tivesse se colocado no lugar do outro, tudo teria sido diferente. Se um deles tivesse tido o olhar de indulgência, o olhar de caridade, o olhar de amor, de paciência, de compreensão, tudo teria sido diferente. Se um deles tivesse ali florido, né, florescido onde foi plantado, com toda certeza a situação teria sido diferente. E muitas vezes nós não agimos porque a gente fala, mas só eu vou fazer, ninguém faz. Nós nos esquecemos que o certo é certo, mesmo que ninguém o faça. E que o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Então, não temos que ficar preso no que o outro faz, no que o outro fala. É em nós, é em nós. Já passaram-se 2019 anos desde que o nosso Mestre Jesus veio nos trazendo o Evangelho. Nós conhecemos o Evangelho. O que está faltando para que nós possamos crescer e evoluir? Só falta aplicar o Evangelho, porque saber, conhecer e não fazer é a mesma coisa de não saber. Então, não adianta a gente estudar, sabe, o Evangelho de cor e salteado, mas se o Evangelho não sair das nossas mentes, vier para os nossos corações, e através dos nossos corações sair pelas nossas mãos, nossas palavras, nosso olhar, sair pelas nossas atitudes, não adianta. É preferível nós não sabermos, mas agirmos com amor. E tem ainda mais um agravante, porque quando nós erramos sem conhecimento, o peso é um. Agora, quando a gente erra conhecendo, o peso é muito maior. Nessa passagem, cada um desses homens, eles foram usados para que o outro pudesse crescer, para que o outro pudesse evoluir. E nós sempre aprendemos através do outro. O De Luca tem uma passagem dele muito interessante, muito bonita, onde ele nos conta que ele é trabalhador, né, assíduo. Ele diz que num sábado ele trabalhou o dia inteiro lá no centro, na Zona Norte, onde ele frequenta, onde ele trabalhou o dia inteiro. Estava um sábado frio, chegou em casa tarde, já era umas 10 horas da noite já. Ele chegou tarde, cansado, tomou um banho, comeu alguma coisa, falou, bom, agora eu vou dormir, né? No que ele foi dormir, disse que veio uma voz e falou para ele assim, tem gente com fome lá fora.
Ele falou, não, isso só pode ser obsessão, isso é obsessor, não é possível. Aí ele começou, fez as orações, falou, não, eu vou fazer oração, porque eu devo ter trazido algum irmãozinho junto. Fez todas as orações ali, se conectou com o plano espiritual superior. Abriu os olhos, a vozinha, tem gente com fome lá fora. Ele falou, não, isso não é possível, tem gente com fome lá fora. Aí ele pegou e levantou-se. Falou, só para desencargo de consciência, vou levantar, vamos ver o que é. Levantou, aí ele olhou pela janela dele, ele mora num prédio, e ele disse que viu do outro lado da calçada uma pessoa, parecia um pedinte, né, sentado ali, e ele resolveu descer. Ele falou, deixa eu ver o que é, vai. Desceu, atravessou a rua e perguntou para a pessoa, está tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? E a pessoa respondeu, eu estou com muita fome, eu tenho muita fome. Aí ele falou, não sai daí então que eu vou preparar alguma coisa e vou trazer para você, tá? Tá bom. Subiu, disse que chamou a esposa dele, preparou um lanche, aí desceu para entregar para essa pessoa que dizia que estava com muita fome. Quando ele foi para entregar o lanche, que a pessoa veio para receber, ele caiu num pranto assim compulsivo. Ele disse que ele viu no olhar daquele pedinte o olhar de Jesus. Então, quantos de nós trabalhamos, às vezes, né, o dia inteiro, aí depois acontece alguma coisa, não, já fiz minha parte hoje, já trabalhei o dia inteiro, olha, já fui lá, já cuidei da livraria, já fiz tudo, não. E a gente esquece que o outro, ele é usado o tempo todo para testar a gente. O Simão Pedro, também aconteceu isso com ele. O Simão Pedro disse que depois de um dia intenso de trabalho, disse que naquele dia ele tinha acordado um pouco meio de mau humor já. Disse que ele acordou meio de mau humor e disse que trabalhou o dia inteiro mais emburrado, tudo. E ele era um trabalhador, né, lá na Casa do Caminho, foi a primeira, a gente pode falar que é o primeiro centro espírita que teve, né? E ele disse que deu o horário de fechar, ele foi lá e fechou a porta. Ele fechou a porta e estava entrando já, e aí ele ouviu alguém bater na porta e falou, está fechado! E continuei lá para dentro. E a pessoa insistiu e entrou lá na Casa do Caminho, e ele ficou bravo. Ele falou, você não está vendo que já está fechado? Eu avisei que está fechado, volta amanhã. No que ele falou isso, o pedinte simplesmente tirou o capuz e era Jesus. O Simão Pedro começou a chorar. No que ele foi olhar de novo, Jesus já tinha sumido. Então, nós somos testados o tempo todo. Quem tem fome, quem tem necessidade, não tem um horário das 8 às 6, né? Não tem. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que tudo que a gente precisa, às vezes é só um abraço, um olhar, um carinho, às vezes é um pão mesmo. Nós também temos que ter essa percepção, porque às vezes é uma pessoa que está com fome e a gente quer falar do evangelho, não adianta, sabe? Mata primeiro. O que é mais importante ali? A fome física. Dá o alimento, depois você consegue falar do evangelho, porque não adianta. O evangelho não vai encher, o físico ele não vai matar a fome, ele mata a fome espiritual, né? E naquele momento que mais necessita, nós temos que ter esse olhar, nós temos que ter essa atenção. Quando a gente fala em se colocar no lugar do outro, o Chico tem uma história linda, muito linda, que nos remete bem a essa explicação de se colocar no lugar do outro. Aliás, qual história com o Chico não é linda, né? Conta uma história sobre ele. Essa história eu ouvi na Pílulas do Evangelho, Ricardo Melo que contou. Eu não vi em livro nenhum, eu ouvi na pílula. E no dia que eu ouvi, me emocionei bastante. Conta que uma senhora, morando no norte do Brasil, uma senhora muito simples, muito humilde, ela passou por uma grande dor, uma dor muito grande de ter perdido um dos seus filhos que havia se suicidado. E ela sofreu muito com a perda do filho. E ela havia ouvido falar do Chico. E ela tinha um sonho de ir até o Chico para poder receber notícias do seu filho, porque o pouco que ela sabia que quem cometia um suicídio sofria bastante, então ela queria saber como estava o filho dela, mas ela era muito humilde. Ela trabalhou
por 2 longos anos para conseguir dinheiro para poder viajar até o Chico Xavier e tentar ali obter uma mensagem do seu filho, saber sobre o seu filho. Depois de 2 longos anos, ela conseguiu viajar e foi até o Chico. E ela chegou cedo e estava ali na fila grande ali, e ela pegou uma das primeiras senhas, né? O ambiente onde o Chico atendia era muito pequenininho, cabia umas 30 pessoas, mas ele atendia mais de 3.000 pessoas, acho que de 3 a 4.000 pessoas por noite. Então, tinha uma quantidade de senha, porque senão não acabava nunca. E ela pegou uma senha ali, logo no início, e estava ali no início da fila, feliz, esperando o horário de poder falar com o Chico Xavier. E perto do Chico começar a atender, ela ouviu um burburinho, ela ouviu começaram gritos, tudo. Ela começou a prestar atenção e ela percebeu que era uma senhora que chegou ali. As pessoas estavam tentando acalmá-la. Ela havia perdido seus 2 filhos num acidente de carro. E ela estava desesperada, ela queria muito falar com o Chico, mas ela não conseguia falar com o Chico porque já não tinha mais senha, né? E ela ficou olhando aquela senhora, aquele desespero, olhou para a senha dela, olhou para aquela senhora, e ela pensou, nossa, eu perdi um único filho, a minha dor foi tão grande, eu imagino a dor dessa senhora de perder 2 filhos. Puxa vida, eu perdi um filho, e o meu filho, ele resolveu partir, ele decidiu partir, porque ele se suicidou. E eu sofri imensamente. Imagina essa mulher perder seus 2 filhos num acidente de carro. Eles não escolheram partir. Que dor ela deve estar sentindo. Fazendo essa reflexão, ela saiu da fila e entregou a senha dela para essa senhora. A pessoa que estava na fila falou, mas imagina que ela já sabiam da história. Ela falou, mas você ficou 2 anos para arrumar dinheiro, você não sabe se vai ter notícia do teu filho, você não sabe se vai conseguir voltar. Ela falou, mas a dor dela é maior do que a minha. E decididamente saiu da fila e voltou para o hotel com a sensação de dever cumprido, sentindo uma tristeza porque ela não ia ter notícias do filho, mas ao mesmo tempo sentindo-se com aquela sensação de dever cumprido. E voltou para o hotel. Tarde da noite já, ela estava dormindo, aí bateram lá na porta e era alguém que trabalhava com o Chico. Disse que o Chico queria vê-la, que ela se trocasse e que ele iria levá-la até o Chico Xavier. Ela não entendeu nada, mas mais do que depressa se trocou e foi encontrar-se, né? Foi lá até a casa do Chico, lá onde ele atendia, para poder falar com ele. E quando ela chegou lá, ela recebeu uma mensagem do filho dela. E o Chico, então, disse que o Emmanuel havia presenciado o ato dela de renúncia, o ato de de sentir a dor da outra mãe acima da dor dela e ter cedido o lugar para aquela senhora. E que o Emmanuel, ao ver aquela cena, ele se propôs ele mesmo a descer lá no Vale dos Suicidas, resgatar o filho dela e trazê-lo para que ele pudesse dar a mensagem e encaminhar o rapaz. Então, vejam o que é colocar-se no lugar do outro e vejam como a espiritualidade trabalha. Ela fez aquilo sem qualquer intenção. Ela simplesmente sentiu a dor daquela mãe muito maior do que a dor dela. E ela simplesmente cedeu o seu lugar. Eu falo que Deus me perdoe, mas eu não ia dar minha ficha, não. Eu ia ficar lá. Nunca, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Se ela tivesse permanecido, ela não teria recebido a mensagem do filho, porque ele não tinha condições. Então, o amor dela por uma desconhecida, o amor de colocar-se, né, no lugar da outra pessoa, sentindo a dor daquela mãe, ela ajudou o filho dela, Emmanuel. Ele se encarregou ele mesmo de ir lá nas profundezas do Vale dos Suicidas resgatar o rapaz, que ainda encontrava-se lá, e trazê-lo para que se manifestasse e encaminhar. Então, o amor de mãe. Nesse momento, o amor de mãe, dela sentir a dor da outra mãe. E nós temos muita dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro.
Para nós, a nossa dor é sempre maior do que a dor do outro. O nosso problema é sempre maior do que o problema do outro. É muito difícil nós conseguirmos prestar atenção no nosso próximo, no nosso semelhante, de que ele também está precisando, de que talvez a dor dele seja maior do que a nossa. O Chico sempre nos orienta, né? Estamos passando por dificuldade, vai trabalhar, vai fazer caridade, vai ajudar o outro, porque é a melhor forma de nós sairmos da nossa dor, é a gente sentir a dor do outro. E quando a gente faz isso, a gente percebe, nossa Senhora, minha dor é tão pequena diante da dor, muitas vezes tão intensa do outro, que tem uma forma de ver ainda muito diferente da nossa. Quando a gente vai para os asilos, quando a gente vai para as creches, para os orfanatos, a gente vai sempre com a intenção de ajudar, né? Mas, olha, quem é ajudado ali é a gente, né? O mais difícil, principalmente em orfanato, é aquelas crianças agarrando na gente, pedindo para que a gente traga junto, dá vontade de a gente fazer trazer todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, a nossa fé, vem provar a nossa fé, porque tudo tem uma razão de ser, não é o julgar, não é o condenar, mas nós acreditarmos que Deus não desampara nenhum filho teu, que tudo está certo, que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, mas sem julgarmos, porque às vezes a gente vê alguém passando dificuldade, a gente fala, alguma coisa ele fez, hein? Alguma coisa ele aprontou para estar passando por isso. Ao nosso julgamento, a facilidade que a gente tem de julgarmos, a facilidade que nós temos de estar ali olhando, né? Por isso que o Evangelho nos ensina, né? Vigiai e orai. Mas não é vigiar o outro, é vigiar nós, né? Porque a gente tem uma facilidade de vigiar o que o outro está fazendo, né? Olha ali, olha o que a Beth está fazendo ali. É vigiar a nós, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, vigiar o que nós estamos fazendo e orarmos para não cairmos em tentação. Não adianta só a gente orar, não, porque nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, não adianta a gente ficar orando ali, porque o que cabe a nós tem que ser feito por nós. O que cabe à espiritualidade é feita por eles, mas o que cabe a nós não tem jeito, a gente pode pedir para que fortaleça, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que separar, opa, aqui sou eu que tenho que fazer, aqui está na mão da espiritualidade, então, me avisa, hein? O que eu tinha que fazer, eu fiz, aí quando for a minha parte de novo, me avisa, aí sim é manter essa conexão, essa oração. Jesus, quando foi chamado por Maria, e as irmãs de Lázaro, né? Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, porque Lázaro havia desencarnado, Jesus chegou já 3 dias depois que o Lázaro já havia sido praticamente enterrado, né? Não é, para nós usamos esse termo, mas na época eles enrolavam, atavam o corpo e colocavam dentro de um espaço e fechavam esse espaço com pedras, com grandes pedras. Quando Jesus chegou, que Marta e Maria haviam chamado Jesus para que Jesus pudesse, né, ajudar, cuidar do seu irmão Lázaro, ele já havia passado por todo esse processo, já estava praticamente enterrado ali dentro de uma caverna. Jesus, então, pediu para que levassem ele até onde estava o corpo de Lázaro. Chegando lá, ele simplesmente pediu, né? Não pediu, não, ele ordenou. Removam a pedra. Tinha uma pedra bem na frente, assim, da caverna onde estava o corpo de Lázaro. Jesus falou, removam a pedra. Jesus não removeu a pedra. Ele falou, removam a pedra. Alguém foi lá e removeu a pedra. Jesus depois disse, tirem as ataduras do corpo de Lázaro. Alguém foi lá e tirou as ataduras do corpo de Lázaro. E então Jesus disse, Lázaro, levanta-te e anda. Por que Jesus não removeu a pedra? Se era só ele falar alguma coisinha, a pedrinha ia sair dali, tamanho que fosse. Por que Jesus não tirou ele mesmo as ataduras de Lázaro? Porque qualquer um podia fazer isso. Qualquer um podia remover a pedra e qualquer um podia tirar as ataduras, mas somente Jesus podia falar, Lázaro, levanta-te e anda. Então, o que é para nós fazermos, não vão fazer.
Eles fazem a parte dele. Muitas vezes nós estamos aí querendo que a espiritualidade faça todo o que tem que ser feito, inclusive a nossa parte. Então, às vezes, a gente se coloca numa posição até cômoda, né? De, não, mas Deus quer assim. Deus não quer a nossa dor, nosso sofrimento, Ele não quer. Ele quer o nosso, Ele quer que nós simplesmente possamos amar, crescer e evoluir. A dor é consequência nossa. O pessoal fala, geralmente a gente tem duas formas de vir para uma casa espírita, pelo amor ou pela dor. Na realidade, a forma é uma só, é o amor. Mas é que a gente nunca vem pelo amor, né? Então, aí não tem jeito. Então, a dor é uma consequência da falta de amor. Então, não é que tem dois caminhos para a gente vir, é que a gente não usa do amor para virmos. E quando nós fazemos a nossa parte, pode ter certeza de que o plano espiritual faz a parte dele, mas não vamos esperar que eles venham aqui e façam a nossa parte. Vamos remover a pedra, vamos tirar a atadura, porque para fazer levantar e andar, isso é com Jesus, isso a gente não pode fazer. Então, nós precisamos prestar muita atenção nas situações que nos acontecem, no nosso julgamento, prestar atenção nas nossas atitudes diante do outro, nas nossas atitudes perante o outro, não desperdiçarmos qualquer oportunidade de estarmos fazendo o bem. Muitas vezes nós achamos que por sermos trabalhadores da casa espírita, né, por a gente já conhecer, eu estudo, eu dou aula, nossa, você não sabe, eu sou oradora, grande coisa, né? A gente acha que nós somos melhores e que a gente já sabe tudo. Todos aqui conhecem o Haroldo Dutra, conhecem, né? Outro dia eu estava vendo uma pílula dele, eu falei, meu Deus do céu, aquilo me serviu, que Nossa Senhora. Todos sabem, então, o quilate do Haroldo, né? De quem nós estamos falando, né? Esse grande trabalhador. O Haroldo estava contando, ele mora em Belo Horizonte, e uma capital grande, né? Ele disse que ele levantou cedo e foi levar o filho para a escola. Pôs o filho no carro e foi para a escola. Diz que pegou um trânsito terrível, né? E disse que, num determinado momento, ele levou uma bela de uma fechada. Levou uma bela de uma fechada. Disse que ele ficou tão bravo, mas ele ficou tão bravo. Ele falou, preciso manifestar a minha braveza para essa pessoa, porque o que ele fez não se faz. Aí disse que ele pegou, apertou o botãozinho do carro lá para descer a janela. No que ele apertou e a janela começou a descer, o filho dele falou, pai, você está nervoso? Diz que ele parou ali, olhou para o filho dele e falou, tô, filho, o pai está nervoso, sim, o pai está nervoso. O que ele fez não se faz. Aí o filho virou para ele, o filho, acho que dele tem 6 ou 7 anos, virou para ele e falou assim, pai, e se essa pessoa que você vai falar alguma coisa agora for alguém que assiste às suas palestras? Haroldo disse que colocou o dedo, fez subir a janela, virou para o filho dele e só falou assim, o pai estaria desmoralizado, meu filho. Então, é só para a gente perceber como nós somos testados o tempo todo. A gente está falando de uma pessoa que é, né, de uma calma, de um conhecimento, é maravilhoso, né? E passa por uma situação, imagine nós, né? Falo, se Simão Pedro, convivendo com Jesus, tinha esses arrobos aí que, pelo amor de Deus, imagine nós. Então nós temos que prestar muita atenção em nós. Nós temos que estar atentos, porque esse homem velho que está dentro de nós, que a gente está trabalhando o tempo todo, ele vive, de vez em quando, eu estou aqui, né? Dá umas saidinhas aí que a gente fala, a gente fica um tempão construindo uma coisa, né? Num segundo que ele vem, pronto, ferrou tudo, acabou tudo. Então, nós temos que prestar muita atenção. O Haroldo diz uma coisa também que eu acho muito linda. Ele fez a tradução do Evangelho do hebraico, né? E ele fala que ele já leu o Evangelho de todas essas formas, em todos os idiomas, já estudou o Evangelho de todas as formas. Ele fala que o Evangelho mais lindo que ele já leu na vida dele, e que é o Evangelho que ele mais ama ler, é o Evangelho nós colocando em prática o Evangelho. Ler o Evangelho nas nossas atitudes.
E o André Luiz nos fala que nós somos, muitas vezes, a única forma de leitura de evangelho que o outro tem. Tem pessoas que não frequentam nada, que não estudam nada, que nem acreditam em Deus, mas conhecem Deus através das nossas atitudes. E aí vem aquela história do espírita, né? Ah, meu Deus do céu, né? Eu não sei se com você já aconteceu, mas comigo já aconteceu algumas vezes, tá? A gente está fazendo alguma coisa, de repente alguém fala assim, isso porque ela é espírita, né? Imagina se não fosse. Ah, meu Deus do céu. Então, nós precisamos tomar cuidado porque a gente acaba representando. Não que nós sejamos melhores, nada disso. Mas a nossa responsabilidade acaba sendo maior pelo conhecimento que a gente já tem. Então, a gente sabe o que é errado, a gente sabe o que é certo. E a gente fala, né, que esse esforço nosso para que nós possamos, a cada dia, nos tornarmos melhores é muito importante. Não significa que nós não vamos errar, não. Vamos errar muito, porque senão nós nem estaríamos aqui, né? Então, se nós estamos aqui é porque nós temos muito para aprender, há muito a ser aprendido. Mas nós precisamos tomar bastante cuidado com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Quantas vezes a gente, sabe, estudando a doutrina, frequentando, né, trabalhando, de vez em quando a gente dá uma mergulhada, vai lá embaixo, né? Eu falei, o bom é que a gente não fica lá embaixo, a gente vai lá embaixo, opa, aqui não é lugar meu, a gente sobe, né? A gente sobe, mas nós precisamos tomar bastante cuidado, porque se nós, com tudo isso que nós temos de conhecimento, muitas vezes é difícil para nós, imagine para aquele que não conhece nada. Eu falo, a gente estuda, a gente procura estar ali vivendo dentro da doutrina, né, conhecendo. Eu falo que nós estamos somente caminhando ainda, está começando a gatinhar, né? Eu falo, às vezes acontecem situações que a gente fala, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu fico imaginando quem não acredita. É muito difícil, né? Porque nós, com toda a fé, tem hora que a gente fala, Jesus, me socorre, pelo amor de Deus, me socorre, porque eu não vou aguentar. E a gente aguenta. E a gente lembra do que o Chico nos falava, tudo passa, e isso também passará. Momentos bons passam, momentos ruins também passam. Então, nós precisamos nos ater nessa parábola aqui, para que a gente possa perceber as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que nós possamos perceber o homem velho aí dentro de nós, aí de vez em quando aprontando algumas aí que nossa senhora, né? E a gente vem entender o que o Paulo dizia, né? Que, puxa vida, né? Que coisa é essa? Que aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Aí a gente vai lá, vai para a hipnoterapia, lá vai falar, é o subconsciente que está gravado lá. Então, precisa trabalhar subconsciente. Então, nós precisamos realmente prestar muita, muita atenção aos nossos atos para que nós possamos fazer o evangelho não ficar somente aqui na parte da inteligência, porque uma inteligência sem amor não adianta. Nós precisamos estar agregados às duas coisas, né? O conhecimento e as atitudes. Fazer o evangelho descer para os nossos corações e aqui vir nossos braços, nossas mãos, nossas palavras, nosso olhar, nosso ouvido, a nossa forma de convivermos com as pessoas. É isso que vai fazer com que nós realmente possamos fazer com que esse frio não fique dentro de nós. É através do Evangelho, através do amor que o Mestre Jesus nos ensinou, que nós vamos fazer com que esse gelo dentro dos nossos corações seja derretido. E, através desse calor do amor, nós possamos realmente fazer valer a pena essa nossa existência. Hoje nós estamos vivendo o melhor momento das nossas vidas. Ai, Beth, você está falando isso porque você não sabe da minha vida. Hoje nós estamos vivendo a nossa melhor existência. Acreditem, ontem foi muito pior. Hoje nós temos a grande oportunidade de estarmos aprendendo, de estarmos crescendo, de estarmos evoluindo, de estarmos de alguma forma reparando
reparando erros do passado. O momento mais importante que existe é o hoje, o aqui e o agora, é o que nós chamamos de presente. O ontem já passou. Nós não conseguimos fazer nada lá no ontem, a não ser ressignificar e buscar aprender com aquilo que já passou. O futuro ainda não aconteceu. Hoje eu construo o futuro. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. O que é depressão? É excesso de passado. Então, nós não podemos ficar nem lá atrás e nem lá frente. É aqui, no hoje, aqui e agora. É hoje, aqui e agora que nós construímos a nossa vida. É no hoje, no aqui e no agora que nós temos a grande oportunidade de crescermos e de evoluir. Quando nós ali fizemos o nosso contratinho, né, pré-encarnatório lá, nos foi dado um guia, um anjo guardião, um mentor, como quiser chamar. E eu falo que quando nós viemos para cá, esse anjo guardião se propôs a nos auxiliar. E ele está conosco o tempo todo. E eu falo que nós precisamos tomar muito cuidado para fazer valer a pena essa nossa existência, essa nossa grande oportunidade, a melhor encarnação das nossas vidas é o hoje, o aqui e o agora. Para que amanhã, quando nós retornarmos à pátria espiritual, imagina só, nós voltando para a pátria espiritual e esse anjo guardião, esse mentor, ele recebendo a gente. Tadinho dele, né? Eu fico olhando, eu fico pensando, meu Deus do céu. Já pensou? Ele recebe a gente lá e fala, tudo bem, Beth, tudo bem, você vai ter novas oportunidades. Bate nas costas da gente, assim. Eu falei que eu quero o meu mentor ali. Falou, uau, valeu a pena, olha, foi muito legal, valeu. Você me deu trabalho, mas valeu a pena estar aí com você. Então, eu falo que nós, hoje, o nosso grande desafio é fazer valer a pena esse nosso momento de hoje, aqui e agora. É fazer valer a pena essa nossa evolução. É fazer com que o amor do Evangelho, o conhecimento do Evangelho, possa derreter em nós todo esse frio que vem de dentro, aquecendo os nossos corações para que nós possamos, através dos nossos corações, nos relacionarmos, usarmos o próximo, do semelhante, para, mais do que nunca, crescermos, caminharmos para frente e para o alto. E eu finalizo aqui esse nosso bate-papo, finalizo esse nosso encontro, agradecendo imensamente a cada um de vocês por estarem aqui, agradecendo a essa casa que me acolheu, que me deu essa oportunidade de trabalho, essa grande oportunidade de estar aqui mais uma vez falando do Evangelho e agradecendo, acima de tudo, a espiritualidade superior, agradecendo a Deus, nosso Pai, acima de tudo, Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe Santíssima, e a toda a equipe espiritual, tanto dessa casa, que nos permite esse encontro, preparando todo esse ambiente. Gratidão, gratidão, gratidão. E eu digo nesse instante, Senhor, entrego a Ti, Senhor, o dia de hoje em Suas mãos. Gratidão por todo esse dia abençoado. Me usa, Senhor, para que eu possa auxiliar a todos aqueles que vierem até mim. Cuida, Senhor, da minha saúde, cuida, Senhor, da minha vida, cuida, Senhor, de mim. Cuida, Senhor, de nós. Que seja feito, Pai, a Tua vontade e não a nossa. Da nossa parte, Senhor, estaremos sempre prontos para darmos o nosso melhor, para nos esforçarmos e aceitarmos com imenso sentimento de gratidão tudo o que vier até nós. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, pois sabemos que não somos nós os autores das nossas obras, mas sim o Senhor é quem as realiza através de nós. Por isso, Mestre amado, Jesus amigo, uma vez mais nós lhe agradecemos, somos gratos. Muito, muito obrigada. Graças a Deus e graças a Jesus.